Bom dia a todos os navegantes desse mar de horizontes, acontecimentos, afetos, aventuras que é viver. Meu nome é Davi Levi, eu sou astrólogo e também psicanalista. Hoje eu vou falar sobre ascendente escorpião, vou falar para vocês a importância para os ascendentes escorpião sobre o empreendedorismo, a coragem, o quanto isso é necessário para eles, ou o que a atividade profissional, o dia a dia do trabalho tem a ver também com o empreendedorismo, por que não? O quanto a felicidade para os ascendentes em escorpião pode passar exatamente por estarem um pouco mais exilados, mais reclusos, né? Fazendo também a caridade, ajudando os outros, trabalhando com enfermos. Bem, vamos lá. Escorpião, ele é um signo muito fantástico, porque o escorpião ele é o único signo que vai conseguir juntar dois elementos alquimicamente impossíveis, exatamente o fogo e a água. Escorpião ele é de signo da água, aquoso, e ele é regido por Marte, que é um planeta de fogo. Então, essa relação, essa impossibilidade, ela só poderá acontecer esse encontro em Escorpião. Escorpião, vamos lembrar que para a alquimia, o grifo do fogo é um triângulo com a ponta para cima, ascensional. E a água é um triângulo com a ponta para baixo. Então, essa relação da água com um processo de descida até as nossas memórias, até aquilo que é mais profundo dentro da gente, é necessário. E o fogo ascensional, transcendente, esse processo descer até os confins do inferno, dos nossos infernos, vamos dizer assim, daquilo que é mais obscuro dentro de nós mesmos, e a ascensão, o renascimento. Vamos lá. Escorpião regido por Marte. Marte se exaltará em Capricórnio. Capricórnio estará onde? Na casa 3. A casa 3 ela fala sobre a coragem, empreendedorismo, fala sobre as mídias sociais, ela vai falar sobre a intercomunicação, essa troca, essas pessoas, esse contato, vai falar também sobre a casa dos jornalistas, a casa dos escritores também, por exemplo. Também fala sobre deslocamentos e viagens, também a casa 3. A casa 3 fala sobre, tem uma relação, fala sobre os irmãos mais novos. E o que isso diz pra gente? Diz que o caminho, o regente do ascendente, se exaltará na casa 3. Então nós vamos compreender um pouco mais esse signo de Escorpião, o quanto a coragem, o empreendedorismo, por exemplo, tomar para si e seguir em frente e tomar as rédeas é tão importante. Onde Capricórnio estará no nosso mapa é um lugar onde a gente vai de alguma forma exercer uma certa missão. Missão no sentido é como os 3 porquinhos, aquele que gostaria até de repente de estar brincando com os outros, mas ele sabia que tinha que construir aquela casa de tijolo. Os 2 se ferraram porque veio um vendaval, uma chuva, uma tempestade enorme, muito forte, e acabou com a casa dos 2. Já aquele que ficou trabalhando arduamente conseguiu uma solidez. Tanto é que ele abrigou os 2 outros, mas ele ficou ali. Então Capricórnio tem essa relação. E Capricórnio estará onde? Na casa 3. Bem, olha que coisa curiosa. A casa 6, para os ascendentes em Escorpião, estará Áries. Olha só. Áries, onde Áries estará no nosso mapa, é um lugar onde a gente vai ter uma certa autonomia ou vai ter que sustentar algo muito próprio nosso, vai ter que ter coragem, vai ter que ir de cabeça, e também muitos embates. A casa 6, ela já fala sobre os embates. A casa 6 fala sobre o dia a dia do trabalho, a casa 6 fala sobre a casa dos advogados, a casa 6 ela vai falar sobre, por exemplo, cuidado com a saúde, a casa 6 ela fala sobre a profissão do pai, ela fala sobre a madrasta. E é interessante para os ascendentes do Escorpião, a casa 6, o dia a dia do trabalho pode ser um lugar de enfrentamento, ou que o dia a dia do trabalho seja um lugar que o sujeito vai ter que apostar em alguma coisa de si mesmo, e vai ter que seguir em frente. Marte é o regente de Áries, então Marte se exaltará em Capricórnio. Então, mais uma vez, a gente consegue compreender que, de repente, o dia a dia do trabalho, seja um empreendedorismo, seja a coragem,
Então vocês veem que Marte ele tanto está ligado com a casa 6 em Áries, que é o regente de Áries, e Escorpião, casa 1, ascendente. E Marte se exaltará em Capricórnio, a casa 3. Olha só que interessante. Vamos pegar, por exemplo, a casa 7. A casa 7, Touro, estará lá. Touro é um signo regido por Vênus, a deusa da beleza. Fala sobre o amor, sobre a arte, fala sobre prazeres também, ela fala sobre erotismo. E Vênus se exaltará em Peixes, onde Peixes estará para os ascendentes de Escorpião, estará na casa 5. A casa 5 é a casa dos romances, a casa 5 é a casa dos prazeres também, né? A casa 5 é a casa da diversão, a casa 5 é a casa dos filhos. Então a gente já começa a entender que tem uma relação entre casa 7 e casa 5. E o que isso pode trazer para a gente é que para o casamento dos ascendentes em Escorpião, os filhos são bastante interessantes, os prazeres, a diversão, para todo mundo, mas olha só como é que isso fica muito claro e evidente para os ascendentes em Escorpião, né? Mas é interessante que a debilitação de Vênus estará em Virgem, e Virgem estará na 11. Olha como é que o 11, casa 11, é o lucro a partir do seu trabalho, né? Olha como é que o dinheiro aí nesse sentido, a casa 11, ela pode trazer problemas para os ascendentes, para o casamento, para os ascendentes de Escorpião, ou mesmo o grupo de amigos, talvez possa ser um pouco mais complicado, talvez para os ascendentes de Escorpião, não ter tanto essa vida com os amigos, esses encontros em casais, mas alguma coisa muito mais entre o casal, na sua própria intimidade, né? A casa 4, a casa da felicidade, a casa da mãe, né? A casa também dos bens, a casa do lar, da residência. Aquário estará ali. Bem, se Aquário estará ali onde Aquário estiver, é um lugar onde você vai ter algo excêntrico, algo diferente, algo inovador, por exemplo, né? Então pode ser uma mãe diferentona, pode ser uma mãe que te criou de uma maneira, né, muito fora do padrão. Mas o interessante é que o regente de Aquário é Saturno, e Saturno se exaltará no signo de Libra, e Libra estará na casa 12 para os ascendentes em Escorpião. Então existe uma relação bastante interessante entre a casa 4 e a casa 12, onde a felicidade, casa 4, possa estar exatamente em terras estrangeiras, casa 12, ou em exílio, ou um lugar mais afastado, ou então fazendo caridade, que a casa 12 também representa isso, ou o desprendimento. A casa 12 não é a casa do desprendimento, olha que interessante. Então, a gente pode pensar também que para os ascendentes em Escorpião, ele pode encontrar uma mãe que possa morar em outro país, né? Mãe, casa 4, casa 12, terras estrangeiras, enfim, né? Ou que a felicidade, casa 4, esteja em retiros espirituais, casa 12, né? Se a gente for pegar, por exemplo, a profissão, o status, Leão estará lá, Leão regido pelo Sol, olha só. Bem, e o Sol nós sabemos que fica em exaltação em Áries. A Áries estará onde? Na casa 6. Então, olha que interessante que para os ascendentes em Escorpião, o status, o reconhecimento, a profissão vai estar numa casa de embates, uma casa de trabalhos minuciosos, a casa 6, num lugar onde, por exemplo, a casa dos advogados, ela também pode falar sobre a casa do serviço. Então existe uma relação interessante entre o status, a casa 10, ela fala sobre o status, a profissão, cargos de autoridade, por exemplo, e a casa 6. Então a gente pode entender que o status, o reconhecimento para os ascendentes em Escorpião, o próprio signo de Escorpião, talvez seja alguém confrontador, porque o planeta que rege a casa 10 para os ascendentes em Escorpião se exalta na 6. Olha como é que a confrontação vai ser uma das marcas públicas para os ascendentes em Escorpião. Muito bem. É isso.